Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo e nós estamos juntos para falar a respeito do reino de Deus. Nós estamos juntos para crescer naquilo que diz respeito à vida eterna e à vida que se manifesta nesta terra, atraindo o reino de Deus. É com muita alegria que eu apresento esse programa, o programa Praticai a Verdade, juntamente com você, que já nos acompanha há anos. O telefone é o mesmo. Desde agora você pode dar um oi, você pode falar que está ligado conosco e que tem aprendido com a programação 998285400. Hoje nós vamos falar a respeito da igreja, hoje nós vamos falar a respeito do ato de congregar, a importância que nós temos nisso, ok? Nós vamos orar antes, dá tempo de você chamar alguém, dá tempo de você avisar uma pessoa e nós vamos orar juntos para depois entrar no nível da palavra do Senhor. Vamos fazer oração comigo? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua bondade, que o Senhor tem nos cercado com as tuas bênçãos. Eu peço, Senhor, agora em favor deste lar, desta casa, desta família, que a misericórdia do Senhor alcance a vida desta pessoa. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre esta vida e esta casa, e assim seja. Amém? E graças a Deus. Queridos, hoje eu quero falar com um texto com você, eu quero comunicar um texto com você, que às vezes as pessoas estão cada vez mais perdendo o valor do ato, da responsabilidade e do compromisso de congregar. É natural as pessoas dizerem que crer em Deus, mas não é comum ver pessoas que buscam crescimento com esse Deus. E o inimigo das nossas almas, ele luta de todas as formas para tentar fazer com que eu e você desista da nossa caminhada espiritual. Há pessoas que já estão dizendo para mim que o Evangelho de Jesus, ou seguir a Jesus, é como seguir qualquer outro nome, qualquer outra religião, qualquer outra coisa. Que Jesus só foi uma pessoa boa e que deixou bons exemplos e que ele é uma boa opção. Mas eu venho dizer para você que Jesus não é uma boa opção. Eu venho dizer para você que Jesus não é um dos bons caminhos a seguir. Jesus, ele sempre foi flexível na vida, com muitas causas enquanto ele esteve aqui na terra. Entre as causas, a relação entre mulheres, ele sempre dava oportunidade para as mulheres dizer, falar, se expressar, o que na época não era comum, e Jesus, ele quebra-se um paradigma. Jesus abraçava as crianças, colocava as mãos sobre a cabeça delas e as abençoava. Então Jesus, ele agia sempre de uma maneira muito flexível a questões que não era tão flexível na existência. Mas quando Jesus, ele era colocado no mesmo nível, seja de Moisés, seja de Elias, seja de Jeremias, seja de algum outro profeta, Jesus, ele não era flexível, porque ele sabia quem ele era e de onde ele tinha vindo. Então, quando as pessoas comparavam Jesus a algum outro profeta, ele não aceitava, a ponto dele dizer: eu não sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Jesus, ele traz para o mundo que nós vivemos, um mundo de incerteza, um mundo de dúvidas, um mundo de ansiedade. Jesus traz convicção, Jesus traz realidade, Jesus traz alinhamento das coisas certas. Ele não traz dúvida, ele traz convicção. E hoje nós vemos pessoas que se diz discípulos de Jesus viver com dúvidas, se não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se manifesta, não sabe se aceita, não sabe se abandona. As dúvidas têm corrido no olhar, têm corrido no comportamento daqueles que se diz cristão. E muitas pessoas estão perdendo o ato da congregação. Ah, pastor, mas nós estamos em tempo de pandemia e é melhor ficar em casa. Depende. O que você faz quando você fica em casa? Depende. Qual é o seu comportamento ao ficar em casa?
Ah, pastor, mas hoje em dia as coisas virtual, quando eu quero uma palavra, eu assisto no YouTube, eu vou num grupo e eu sou edificado. Eu digo, mentira! Você não é edificado pelo mundo da distância, se você pode estar presente, se você pode participar, se você pode estar mais perto, e você não faz por desculpa, porque você sai da sua casa para ir no supermercado, você sai da sua casa para ir na mercearia, na padaria, quase todos os dias você vai e pega a fila da casa lotérica, e você não pensa 2, 3 vezes para fazer isso, você vai, porque você tem uma necessidade, você tem, como que eu posso dizer, uma obrigação, você tem necessidade de se manter vivo, então você vai para lá. Então, quando você vê que você precisa, você manifesta, mas quando se diz a respeito das coisas espirituais, você não manifesta mais a mesma alegria, o mesmo compromisso. Você começa, mas você não consegue terminar. Você não entende mais a importância de perseverar na fé. Aquilo que iniciou precisa ser concluído. Uma casa lotérica, uma mercearia, uma padaria, tudo é importante, mas a igreja é o lugar perigoso, é isso que está na mente das pessoas. Reunir está muito perigoso, mesmo que você passe o gel, mesmo que você passe o álcool, mesmo que você tenha máscara, mesmo que você senta com distanciamento, ainda há aqueles que dizem, é muito perigoso, mas não é perigoso se encontrar numa feirinha, não é perigoso se encontrar num churrasquinho, se encontrar num lugar onde tem um lanche, numa pracinha, em algum lugar da cidade, não é perigoso, mas ir para a igreja é perigoso. E aí com isso as pessoas vão ficando distanciadas, com isso a pessoa vai ficando triste, angustiada, porque a necessidade do Espírito só pode suprir e ser suprida com as coisas do Espírito. Não importa o quanto de carne você consiga comprar, o quanto de alimento você consiga comprar, o quanto que as contas você consiga pagar, isso não vai trazer a paz no seu espírito que provém pela paz dada mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso não vai trazer para o teu espírito, para a tua alma, para o teu corpo uma alegria, uma tranquilidade que só pode acontecer quando aqueles que conhecem o Senhor servem ao Senhor. Jesus, enquanto ele esteve na terra, Deus dos 12 anos de idade, ele era frequente de um templo, ele ouvia com os rabinos, com os mestres, ele ouvia, ele perguntava, ele queria saber. Jesus disse que a igreja seria chamada de casa de oração, aonde as pessoas se reúnem para orar, para pedir, para ter experiências sobrenaturais. Hoje é possível que você fique 2 horas assistindo um filme, fica várias horas assistindo um seriado, mas não consegue orar por mais de 15 minutos concentrado. Por quê? Porque os exercícios espirituais deixaram de ser praticados. Assim como acontece numa academia, que você começa a levantar 3 quilos, depois 5, depois 10, depois 15, depois 20, depois consegue levantar 100, 150, 200 quilos, porque você praticou. As coisas espirituais, elas são assim também. Você não consegue chegar e orar com intensidade, a ponto de mover céu e terra. Você vai começar a orar com dificuldade aqui, com dificuldade ali. A sua mente vagueando, a coluna doendo quando ajoelha, a perna dói. No início a sua oração vai ser assim, mas se você insistir, se você prosseguir, se você esforçar, daqui a pouco você consegue orar de uma maneira excelente, de uma maneira sobrenatural. Você, antes de terminar a oração, já obtém a resposta do seu pedido. Por quê? Porque você praticou o exercício espiritual. E esse exercício pode ser praticado na sua casa como na igreja. Porém, se você despreza o templo, aonde nós chamamos de igreja, porque está reunido com pessoas, você também despreza as manifestações do sobrenatural, que tem uma facilidade maior de acontecer dentro do templo. Porque Jesus não chamou ninguém para viver individual, sozinho, isolado. Jesus não chamou para você viver a sua vida trancafiado em algum lugar.
A vida espiritual, ela remete a um ato de congregar baseado na harmonia de pessoas. E no meio destas pessoas que se juntam numa mesma fé, no mesmo Senhor, numa mesma palavra, numa mesma adoração, há uma facilidade da conexão entre o que é espiritual com aquilo que nós dizemos físico. Porque nós estamos concentrados, a nossa mente está concentrada, o nosso corpo está concentrado. Desde o momento que você começa a tomar banho para dizer, hoje eu vou à casa do Senhor, você começa a arrumar e o seu corpo começa a ter uma expectativa, algo surge dentro de você. Do mesmo modo que eu estou falando para você, e você que está me ouvindo percebe que aquilo que eu falo faz o seu corpo arrepiar, aquilo que eu falo, tem pessoas me escutando agora sentindo um arrepio pelo corpo, parecendo um calafrio. Isso é uma testificação espiritual, porque o mundo espiritual começa a ser manifestado mediante a fé. E na maneira que eu falo, você começa a despertar pela fé, os seus olhos começam a abrir, começa a criar-se desejos dentro de você para conhecer mais a Deus, e esses desejos são fruto de uma direção espiritual, chamada de Espírito Santo, que se move, e aí você quer mais, você quer me ouvir mais, você quer orar mais, você quer adorar mais, e os dons começam a se manifestar, porque estamos num ato de reunião, de congregação, e ali há uma harmonia, aí há uma concordância, aí há uma liberação de bênção. E o inimigo não quer que você participe de ambientes poderosos, ambientes que nós chamamos de templo, numa estrutura de uma igreja. Eu preciso vir aqui falar com você isso, coisas que estão no meu espírito, no meu coração, que eu preciso dizer para que você possa ser fortalecido, para que você possa aprender, para que você possa dar um passo adiante, para que você possa praticar os exercícios espirituais. Por exemplo, eu reúno todo domingo, 8h30 da manhã, até as 10 da manhã, e eu leio um capítulo da Bíblia. Eu explico, eu converso, as pessoas me perguntam, se eu sei eu respondo, às vezes eu não sei, o outro irmão sabe, ele responde, todos nós aprendemos, mas você não consegue fazer esse estudo de 1h30 na sua casa, porque Jesus fazia isso desde adolescente, mas ele fazia com os seus alunos, com os seus mestres e também com os seus amigos. A comunhão gera vida, mas Satanás deseja que você não participe da vida. Cuidado com o seu medo, porque o seu medo faz as coisas que você teme de fato acontecer. É como a pessoa que vai tirar a carteira de habilitação e pensa, eu não vou passar, eu tenho medo, eu não vou passar, e não passa. Eu não vou passar, eu sou ansioso, eu vou errar, e erra, porque o medo também atrai. Assim como a força da fé atrai, o medo também atrai, porque aquilo que você teme, de fato, te identifica tanto espiritualmente como aquilo que não é possível de reagir, porque não é um ser. Por exemplo, eu vou bater, você não está chamando o carro, mas você está com tanto medo de bater, e você se programa a bater. Ainda que você não está dando um comando, dizendo o carro vai lá e bate, porque ele não é um ser que consegue decidir, mas você está dando um comando às suas decisões, eu vou bater, e você então toma uma autoridade sobre as coisas que você domina e bate. O medo faz acontecer, do mesmo modo que a fé faz acontecer. Enquanto o medo é a dúvida e faz acontecer, a fé é uma certeza e também faz acontecer. É como se fosse a fé da luz e o medo das trevas. Então, quando você tem um medo dizendo, eu não vou na igreja, que eu vou pegar um vírus, eu não vou na igreja porque é perigoso, eu não vou na igreja porque não tem necessidade, então todas as coisas negativas que acontecem fora de um corpo da igreja, você está pegando. Você não vai na igreja porque é isso, não vai na igreja porque é aquilo, e você se tranca, mas você vai no salão, mas você vai na casa lotérica, mas você vai na padaria, mas você vai no supermercado, e aquilo que você deveria receber num lugar de congregação e de comunhão, você não recebe, pelo contrário, você passa a ser visível, a receber aquilo que não está no lugar de bênção, que é o vírus, que é uma doença, que é o medo, que é um acidente, porque você deixou de estar num ambiente que ora contra as coisas negativas da terra, da vida. O profeta Elias orava e mudava o clima, a natureza,
Eliseu orava e mudava a questão da vida e da morte. O vivo poderia morrer e o morto poderia ter vida. Jesus orava e assim também se fazia. E quando Jesus disse que a igreja seria chamada de casa de oração, ele está dizendo, a reunião de vocês, ela é poderosa, mas hoje as pessoas estão ouvindo tanta notícia na televisão, porque a mídia, os governantes e a maioria dos políticos, eles não desejam que você venha adorar o Senhor, ouvir a palavra, participar da oração e ser solidário com aqueles que precisam. E tudo isso acontece na igreja, acontece muito mais, porque é dentro da igreja que acontece também as manifestações espirituais. Sim, eu estou aqui trazendo uma mensagem para você e uma mensagem que vai contra as coisas que você tem ouvido. Pastor, mas eu ouvi do médico, eu ouvi do político, eu ouvi na televisão, eu devo ficar em casa, eu devo ter muito cuidado. Sim, você deve ter muito cuidado, mas aquilo que faz você sair fora da comunhão, e uma comunhão que é saudável, aquilo que faz você perder a fé, aquilo que enfraquece a tua vida espiritual, toma muito cuidado com isso, porque você ouve a notícia na televisão e acata ela como se fosse a notícia do próprio Deus. Eles mandam ficar em casa, todo mundo fica. Eles mandam tomar uma vacina que nem o próprio país que fez ela está tomando e todo mundo toma. Eles mandam você fazer e você faz sem questionar, sem ter um senso crítico. Não faça isso. Eu preciso vir aqui falar com você. Não faça isso. Não estou dizendo para você não prevenir, não estou dizendo para você não ter cuidado, não estou dizendo para você não tomar aquilo que é cabível, a sua capacidade de ser responsável, mas eu estou dizendo aquilo que toca na tua fé, aquilo que te enfraquece em relação a Deus, aquilo que diminui você em relação a Deus, aquilo que faz você ser bobo, porque a igreja tem um poder que nenhum lugar está tendo no mundo de hoje. A igreja tem o poder de tornar inteligente, porque faz você ler, ouvir, aprender, ouvir uma dissertação, ouvir uma pregação, uma ministração, uma mensagem, e você torna sensível, você se torna crítico, você se torna realizável, você se torna capaz de discernir o que é certo, o que é errado. Você faz uma coisa que você não faz em lugar nenhum mais dentro da igreja. Você para, você senta, você larga o aparelho de telefone e você ouve alguém abrindo umas escrituras, pedindo você para ler, lendo com você, pregando uma palavra no seu coração, de uma maneira que o seu corpo treme, de uma maneira que o teu espírito é abalado, de uma maneira que a sua mente se abre, de uma maneira que você recebe as revelações do sobrenatural. Não há lugar nenhum que você recebe coisas desse tipo. Na escola não está recebendo isso, nas reuniões políticas não está recebendo isso, nas reuniões de família não está recebendo isso, mas na igreja você está recebendo isso. A igreja te torna sábio. É por isso que quando um país é comunista, é por isso que quando um país como a China, o país como a Europa, o país como o México, algum país como a Argentina, algum país que tem um poder comunista, a primeira coisa que eles fazem, sabe o quê? Eles proíbem a reunião religiosa, porque dentro da igreja você ouve, você pensa, você questiona, você defende a sua família, você tem voz, e ali se tiver um líder que é de Deus, ele fala coisas que de fato vai mudar a sua história e não vai deixar você escravo de um sistema. Mas toma cuidado, já não é qualquer igreja que faz isso no mundo que nós vivemos. É preciso ter cuidado. Não é qualquer igreja que tem coragem de dizer a verdade. No início, quando eu comecei o programa Praticar a Verdade, eu dizia assim, vai na igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu não falo isso mais, porque aquilo que eu tenho escutado e aquilo que as pessoas têm me contado são horrores. Nem todos que falam em nome do Senhor são do Senhor. Jesus diz que no último dia, no juízo final, algumas pessoas vão dizer, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz milagre, e Jesus vai responder, eu nunca te conheci, aparta de mim. A igreja que não ora, a igreja que não abre a Bíblia, a igreja que não explica a palavra de Deus, a igreja que não tem revelação, a igreja que não tem uma palavra revelada, a igreja que não preocupa com organização, uma igreja que não tem trabalho com crianças, uma igreja que não preocupa mais com jejum, uma igreja que não preocupa mais com uma visita quando tem uma necessidade, uma igreja que não preocupa mais com o seu crescimento espiritual e em todas as áreas da sua vida, não é um lugar bom para você ir. Existem igrejas que só fazem shows hoje em dia. O culto é show,
Você vai, senta e recebe um passe, recebe uma oração de libertação, mas você não aprende a arrepender dos seus pecados, você não aprende a invocar o nome de Jesus, você não aprende a ser livre para pensar nas coisas espirituais e manifestá-las no teu trabalho, na tua casa e na tua escola. Você vai na igreja, mas ainda há um vazio dentro do teu coração. Você vai na igreja, mas ainda há uma tristeza. Por quê? Porque a igreja não passa a revelação, a igreja não busca a revelação, a igreja não lê a palavra, não explica, não ora, não entra em lugares assim. Não é qualquer igreja que é um lugar bom para você. Não é qualquer pastor, qualquer padre, qualquer líder espiritual. Quem não ensina a palavra de Deus, quem não abre as escrituras, quem não fala com o coração queimando para melhorar a sua vida, quem não repreende as enfermidades, quem não ora contra os espíritos malignos, quem não ora em favor da família, cuidado, não frequenta lugares desse tipo. E o pior, quando você frequenta e ajuda financeiramente a sustentar lugares deste tipo. Eu venho aqui te dizer o que você não escuta em qualquer lugar. Eu venho aqui te dizer o que eu preciso dizer, porque eu sinto a necessidade de falar pelas questões espirituais. Eu venho aqui te falar, não é assim, você que está me escutando agora, eu vou orar agora por você, e Deus está me revelando, aí a pessoa fala uma língua estranha. Eu fico escutando algumas lives no Facebook, onde tem mais de 1000 pessoas acompanhando, e o tal pastor, pastora, fica falando línguas estranhas, colocando o nome num papel branco, pedindo para fazer uma doação, e ele entrega revelações do profundo e escondido. Palhaçada, mentira, não participa destas coisas. Pastores podem até postar alguma coisa virtual, eu posto. Vai lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, você vai pegar esse programa, vai na televisão, no canal ETV 22.1, você vai assistir o meu programa, vai no Facebook, Templo da Salvação na página, você vai acompanhar as postagens, vai no Instagram, Pastor Mestre Apolo, você vai acompanhar as publicações, mas não existe um pastor virtual. Você precisa ter um ambiente onde você participa da ceia, onde você é batizado, onde você recebe oração, orientação. As pessoas estão frequentando mais os psicólogos do que conversando com seus pastores? Ou é porque não tem uma igreja que tem um pastor que ele vai, ou porque o pastor daquela igreja não é capaz de dar um bom aconselhamento? Porque há psicólogos completamente contra a palavra de Deus também, você precisa tomar cuidado. Tem psicólogos que aconselha e que incentiva um relacionamento enganoso, uma droga que faz um mal menor, que diz assim, dos males vamos pegar o menor. Você precisa saber disso, aonde você leva a sua filha, aonde você leva o seu filho, aonde teu marido, a tua esposa está indo, aonde, quem são aqueles que estão aconselhando. Eu sou pastor da Igreja Templo da Salvação. Doutor Pedro Luiz 639 no centro, em frente à pracinha, do lado do Sacolão Center. Nossas reuniões é na sexta-feira, 7h30 da noite. Sexta-feira, 7h30 da noite. Domingo, 8h30 da manhã e domingo, às 19 horas. Não somos a melhor igreja de Sete Lagoas, que eu não sou tolo para falar isso. Muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, têm desempenhado um excelente trabalho aqui. Mas somos uma excelente opção, se você deseja trazer sua filha, seu filho, que são crianças, para ser cuidado do departamento infantil. Se você deseja aprender, ler, perguntar, conversar e desenvolver na palavra, somos uma excelente opção. Se você deseja uma oração, participar de oração, somos uma excelente opção. Se você deseja uma igreja que crê nos dons espirituais, que crê que Deus manifesta o sobrenatural, somos uma excelente opção. Presta atenção. O Senhor me deu uma palavra há pouco tempo e eu estou manifestando ela toda sexta-feira. Você pode mandar o seu telefone que eu vou passar um vídeo para você mandar para alguém.
Há pessoas dentro da igreja doentes 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque a igreja não ensina sobre cura divina, sobre cura espiritual. A igreja não acredita, o pastor ou o padre ou o líder não acredita que Deus cura. Eles não oram em favor da cura, eles não colocam a mão e repreendem a enfermidade. Há pessoas dentro da igreja sofrendo com espíritos de enfermidade, vão no médico, tem gastado dinheiro, tem feito exame, tem feito cirurgia e nada resolve. A doença pula de lugar do corpo, sai de um lugar e passa para outro, e tem ficado pior. E Deus tem me mostrado dentro da Bíblia, Lucas capítulo 13, Jesus curou uma mulher que 18 anos sofria de problema na coluna. Por quê? Porque ia na sinagoga, na igreja, todo sábado, mas o líder da sinagoga, o pastor da sinagoga, o ancião da sinagoga, não cria no sobrenatural. Mas quando Jesus estava naquela sinagoga, naquele sábado, ele identificou a mulher que sofria 18 anos, mesmo ela indo na igreja, mesmo ela tendo fé, e ela não era curada, porque havia um espírito de enfermidade. Jesus repreendeu o espírito de enfermidade, a mulher andou reta, direita, e não mais ficou oprimida com o espírito da enfermidade. E o Senhor falou no meu coração: a pessoa sofrendo com espírito de enfermidade, e não é por falta de fé, é porque tem ido em lugares que não crê que eu ainda curo. E Deus me disse uma palavra: fala com o povo que eu curo, falo com as pessoas que eu realizo milagre, avise as pessoas que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga para que eles venham acreditar, crer, fale de maneira que a fé seja manifestada. É o que eu estou dizendo para você. Eu, pastor Mestre Apolo, venho aqui com a direção espiritual. Eu não venho aqui gravar, apresentar um programa para você que eu não creio. Eu não venho passar o tempo, eu não estou aqui mostrando bonito. Não. Eu estou aqui anunciando uma mensagem eterna, o evangelho de fé para a tua vida. Para onde tiver um demônio, um espírito maligno, uma enfermidade, um espírito da enfermidade, seja sobre o filho, sobre o irmão, sobre a mãe, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre alguém da família, que você que está me escutando agora, nesse momento, nesse exato instante, que você enche de fé e que você estenda a mão sobre essa pessoa que está enferma e diga: em nome de Jesus, agora eu repreendo esta enfermidade. O pastor pregou e eu creio, ele falou e a fé veio no meu coração. Saia a infecção, saia a doença, saia problema no estômago, saia dor na cabeça. Você vai repreender e o sobrenatural vai ser manifestado, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Eu sou o pastor Mestre Apolo, pastor da igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas. Se você não tem pastor e quiser que eu seja o seu pastor, nós vamos crescer juntos, numa igreja que está aberta para fazer aquilo que não está fazendo e que tem necessidade, ou seja, uma igreja que está aberta a novas visões dentro da direção do Senhor, porque sabemos que não estamos completos e que sempre podemos sermos melhores. Se você não está congregando mais, teve decepção na igreja, peça perdão ao seu pastor se você saiu de lá sem fazer as pazes. Não saia brigado, não saia com ódio no seu coração. Não apenas vire as costas e deixe de ir, não faça isso. Não fale mal de onde você saiu. Diga: pastor, muito obrigado, estou saindo em paz. E depois de fizer isso, se você não tiver lugar nenhum para congregar, venha à igreja Templo da Salvação. Pastor, mas eu moro na Cidade de Deus. Pastor, mas eu moro no Universitário. Pastor, mas eu moro no Itapuã. Pastor, mas eu moro no Progresso. Pastor, mas eu moro em Auma. Pastor, mas eu moro em Pedro Leopoldo. Pastor, mas eu moro em Prudente de Moraes. Não coloca desculpa, não coloca empecilho. Então é melhor você fazer um esforço e ir no ambiente que manifesta a verdade, do que você ir no ambiente que a confusão é grande, que a mulher manda no pastor, que o pastor desconta em todo mundo, que o líder do louvor fala mal do pastor, que a líder das irmãs, da oração, fala mal do bispo, ia vir aquela bagunça. Não frequenta lugares de divisão, não frequenta lugares de bagunça, não frequenta lugares onde você tenta durante um mês conversar com o seu pastor. Ele entra pela porta do fundo e sai pela porta de trás. Ele não tem tempo de conversar, de orientar, ele não prega a palavra verdadeira, repete as mesmas coisas, pede dinheiro mais do que tudo, pede oferta mais do que tudo. Não frequenta lugares
lugares que cobra para orar na sua vida ou fazer uma oração quando tem necessidade na sua casa. Não frequenta lugares que não fale de Jesus, que não ore, que não ensine a Bíblia, que não batiza, que não celebre a ceia. Não frequenta lugares que sabe que as coisas erradas estão acontecendo e ninguém faz nada e toma partido nenhum. Não, o lugar tem que ter bênção, tem que ter edificação, mas também tem que ter exortação. Se você quer seguir Jesus Cristo, então seja uma pessoa ensinável, aceita ser ensinado em nome de Jesus. Tem no YouTube, qual igreja devo congregar? Acesse esse vídeo meu no YouTube. Qual igreja devo congregar? Acessa esse vídeo. Não congregue numa igreja que não tenha palavra. Não congregue numa igreja que não tenha oração. Não congregue na igreja que a pessoa ora com o olho fechado o tempo todo e não tem organização, porque não tem um porteiro na porta, as crianças chutam as cadeiras, derrubam as coisas do altar. Não congregue numa igreja que não tenha organização e que não tenha direção espiritual. Sim, eu estou falando coisas que vocês não têm escutado, mas eu preciso falar. O Senhor me chamou para isso, para falar o que ninguém está falando. Se fosse para fazer o que todo mundo está fazendo, eu não estaria aqui. Você precisa tomar cuidado aonde você leva a sua família. Às vezes o teu marido vai numa igreja e vê tanta coisa escandalosa, vê tanta coisa errada, que ele toma raiva e proíbe você de ir na igreja, e às vezes ele está certo, e você diz que é o diabo. Não é o diabo, é falta de organização. As coisas do Senhor são organizadas. Organizadas. Tem que ter uma sala para criança, tem que ter oração. O pastor tem que buscar a direção espiritual para que as pessoas possam receber a bênção. Não é todo mundo que chega e já é consagrado a pastor, consagrado a obreiro. Pastores que aparecem na igreja só ao final de semana, e mesmo assim sai no culto assim que ele termina, sem dar atenção para ninguém. Pede dízimo e oferta o tempo todo, e diz: se você não ofertar, você vai para o inferno. Eu sou a favor do dízimo e da oferta, mas não sou a favor da pressão. Eu tenho uma igreja só que eu sou responsável, pago o aluguel caríssimo da igreja no centro, preciso do financeiro para sustentar a igreja, mas não digo: se você não ofertar, não dizimar, você não é membro dessa igreja. Não, nada tem que ser por força nem por violência. Se não for por Espírito, nada pode ser feito na igreja. Eu sou pastor Mestre Apolo. Meu telefone é o 99828-5400. Pode ligar, pode perguntar. Eu estou à disposição de responder se eu souber. No YouTube, conheçam nossos vídeos no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Conheça a página Tempo da Salvação no Facebook. Se você gosta de poesia, eu também tenho uma página de poemas, tá? Não é Bíblia, viu? É poemas, coisa da alma, eu escrevo. Vai lá no Facebook, Poemas de Mestre Apolo. Você também vai conhecer a minha página. Tem muita gente que gosta de poesia e eu escrevo de uma forma diferente. Quem sabe você torna-se um admirador, né? Da página Poemas de Mestre Apolo. E no Instagram, Pastor Mestre Apolo. Ok? Vamos orar? O meu tempo chegou. Vamos orar agora? O Senhor abençoar? Está alguém doente? Chame essa pessoa agora se estiver doente. Se estiver alguém doente, chame agora. Nós vamos orar e o Senhor vai curar em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Eu oro agora e repreendo no teu nome, meu Deus, todo o empecilho e toda a voz de Satanás. Essa pessoa que tenta congregar, ir para a igreja, ir para a congregação, mas não consegue porque não tem força. Meu Deus, o Senhor me mostrou que havia demônios que prendiam as pessoas para elas não ir na igreja. Elas arrumavam, mas ia para outro lugar, o telefone tocava, recebia visita, dava um desânimo terrível. Eu oro contra esse espírito das correntes da morte, que seja cortado pelo sangue de Jesus, e que essa pessoa tenha força, coragem de caminhar para a casa do Senhor a partir de hoje. Meu Deus, tem pessoas que me dizem que há mais de 3 anos queria vir à igreja Tempo da Salvação e nunca conseguia. E eu digo agora, você vai conseguir vir à igreja Templo da Salvação em nome de Jesus, porque o Espírito Santo do Senhor lhe dá força e lhe dá coragem. Meu Deus, muito obrigado pelo milagre realizado e pelas graças concedidas. Nesse momento, Pai, mais uma coisa eu peço em nome de Jesus. Por favor, me atenda nesse instante. Aonde estiver uma criança doente, aonde estiver uma criancinha doente agora, uma criancinha que está no berço nesse instante, uma criancinha que está no colo da avó ou da mãe agora, e ela está muito doente, ela está passando mal, está com uma febre constante, está com problema no estômago,
nasceu com uma deficiência na cabeça, meu Deus, do lado esquerdo, tem misericórdia agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora esta enfermidade. Saia enfermidade, saia espírito da enfermidade, em nome de Jesus. Volte agora, estabeleça o normal agora, volte a saúde que estava sobre a vida desta criança agora. E se já nasceu com problema, eu digo agora, estabeleça a saúde agora, em nome de Jesus. Que esses ossos se completem, que se estique o nervo, o osso, que o sangue seja purificado, que a veia, que o coração, que as articulações cumpram o papel, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Você com problema nos pés, inchaço, na coluna, você com os problemas nos ossos agora, de dores e inflamação, coloca a mão sobre a sua dor agora, em nome de Jesus. Inflamação, dor nos ossos agora, nas articulações, nos nervos agora, nas juntas agora, em nome de Jesus. Os líquidos que faltam na junta, eu digo agora, em nome de Jesus, está repreendido toda inflamação e toda enfermidade. Sai toda dor agora, e que se estabeleça o normal sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. É isso que você vai estar recebendo e muito mais, acompanhando o programa Praticai a Verdade, acompanhando as nossas pregações no YouTube e principalmente congregando na Igreja Templo da Salvação. Rua Doutor Pedro Luiz, 639, CEP 35.700.004, para você colocar no navegador e chegar até nós. Palavra de Deus, pregamos com sinceridade e revelação, oração, atendimento às crianças e às famílias, e que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre a sua vida e lhe dê paz, em nome de Jesus. Ore ao meu favor, ore em favor do pastor Mestre Apolo, da minha esposa Ramayane, dos meus filhos, o Abner e a Izzy. Eu careço das orações, até pelas verdades que eu falo, eu não agrado todo mundo, mas estou para anunciar o reino de Deus. Jesus também não era agradável a todos. Estamos numa missão e eu não vou ser covarde. A verdade precisa estar sempre nos nossos lábios, no nosso coração e na nossa prática diária. Que Deus te abençoe, até a próxima programação, se Deus quiser. Te aguardo na Igreja Templo da Salvação. Os dias são maus. O tempo que vivemos está carregado de um peso de angústia e desânimo. O corpo de Cristo está sendo atacado. O desejo do sistema é fazer com que os que representam o reino de Deus vivam sem esperança, tristes e fora do caminho de fé. Se um soldado está doente, é mais fácil ele atrapalhar os seus companheiros do que vencer o inimigo. Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta de toda forma te deixar doente na alma, no corpo e na mente. Deixar doente aqueles que representam a justiça. É preciso reagir, não na nossa força, mas na força do poder do Senhor. É necessário usar o nome de Jesus com temor, levantar as mãos, ainda que seja cansada mais uma vez. É preciso, antes de pensar no divórcio, orar em favor do casamento. É preciso, antes de dizer, meu filho vai pagar pelo que está fazendo, chorar em oração para que Deus possa quebrar os laços de passar dinheiro na vida do filho. Ao invés de sair do ministério falando mal de todos com sangue nas palavras, é necessário parar em oração e pedir a Deus: transforma o meu coração num coração quebrantado e num espírito contrito. Não temos tempo para perder com mágoa ou com ressentimentos. Nos ensina, Senhor, remir o tempo, porque os dias são maus. Ó Senhor Jesus, é necessário combater, é necessário lutar. Estamos em guerra com seres da maldade nas regiões celestiais. Em relação ao pecado, é necessário saber que ele não é maior do que a vitória de Jesus conquistada na cruz e na sua poderosa ressurreição. Então não dê desculpa para o pecado, não aperte a mão para os seus argumentos. O escritor da carta de Hebreus diz:
resista até o sangue, combatendo contra o pecado. É necessário sair da tenda, olhar para os céus e contar as estrelas, e saber com toda a fé que podemos ter, com toda a convicção, com cada ato do nosso corpo, que assim é a bênção do Senhor na vida de todo aquele que nele crê. Porém, Deus não trabalha com covardes. Se esse vídeo foi útil para você, retribua se inscrevendo no canal do YouTube Pastor Mestre Apolo. Compartilhe o link com seus amigos e acione o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Até a próxima.